Bom dia. Estamos aqui iniciando a nossa primeira live do ano. É claro que a gente se enche de esperança, né? Mas nós estamos em pleno governo Jair Messias Bolsonaro, então é um pouco difícil a gente imaginar que 2021 vai ser melhor do que 2020, né? Na verdade, a pandemia, como vocês estão sabendo, ela prossegue. Nós já voltamos, pelo menos os últimos dias, os 3 ou 4 últimos dias, o número de mortes já passam novamente de 1.000 mortes por dia. Em setembro, o pico da pandemia, a gente estava em 1.100, então praticamente a gente voltou ao mesmo patamar. E isso é muito triste, e é mais triste ainda, não vou, a gente já falou isso aqui dos nossos vídeos, é ter um presidente que contribui decisivamente para que as pessoas não se protejam, ele mesmo não se protege. Agora, na virada do ano, eu estava no litoral paulista, comemorando lá com os seguidores, sem máscara, fazendo pilhéria do Dória, mergulhando, e essas coisas mais, que somente incentivam, que se tornam mídias muito fortes, evidentemente, para que essa mensagem do negacionismo ela se espalhe cada vez mais. Aqui na minha rua, aqui em Niterói, hoje estava vendo de manhã, aqui em Niterói também, na última semana que passou agora, nós tivemos a pior semana desde do pico da pandemia. Eu estava vendo de manhã várias pessoas vindo aqui na direção de uma comunidade próxima, todas sem máscara, família inteira, para não dizer que é só o pessoal das comunidades, que são aqueles menos esclarecidos. Eu moro numa região de classe média, aqui em Niterói. As pessoas no prédio de frente também, uma família inteira, inteiramente. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por estar assistindo aí o nosso conteúdo. Uma família aqui de classe média saiu também andando pela rua totalmente sem máscaras, muito frequente a gente vê esse quadro aqui em Niterói. E isso, evidentemente, está acontecendo. A gente segue sempre modelos. O ser humano segue modelo. A gente segue influenciadores, é por isso que as pessoas ganham milhões no YouTube, ganham também muito dinheiro no TikTok, no Instagram. Por quê? As pessoas querem uma referência. E a gente, queira ou não, Jair Messias Bolsonaro é referência, pelo menos, para aproximadamente 1/3 das pessoas desse país hoje. Então elas veem um presidente negacionista, é o que dá. O cenário agora, para início de ano, a questão da vacinação, totalmente confuso aqui no Brasil, vocês sabem, há uma confusão muito grande sobre que vacina efetivamente vai ser administrada, ou quais vacinas, nós temos algumas delas. Então é um cenário muito confuso nessa questão da pandemia. A virada do ano também foi marcada por uma notícia quase que anedótica, cômica, que foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sendo, digamos assim, premiado como a expressão máxima da corrupção no mundo. No ano de 2020, é um consórcio de jornalistas investigativos mundial que, infelizmente, para a sociedade brasileira, para o nome do nosso país, conferiu a Jair Messias Bolsonaro a total desgovernança, o estímulo à questão das milícias e tudo mais. Isso é óbvio que as pessoas usam isso, a gente noticiou aqui também, porque não deixa de ser um evento político, mas isso nós temos que olhar sobre um outro aspecto, que é muito triste para a brasilidade. Eu me sinto extremamente ofendido no momento em que uma organização internacional, ela simplesmente escolhe o presidente da República, que representa, queiramos ou não, a brasilidade, o Brasil, diante do mundo, como o promotor da corrupção do ano. E se ele é o promotor da corrupção do ano, evidentemente ele é o corrupto do ano. Fatos lamentáveis, mas um fato lamentável também na virada do ano, é óbvio, vocês já estavam sabendo também, a não renovação agora em 2021 do auxílio coronavírus, né? Muita gente diz, não, a gente tem que acabar com isso, mas como acabar com isso? As pessoas vão morrer de fome? Nós estamos numa depressão econômica terrível, então não podemos acabar com esse estímulo. Estados Unidos agora mesmo, há uma mensagem agora, está sendo aprovada, há uma discussão se vai ser aumentado ou não, mas lá a mensagem agora no governo Joe Biden é a extensão agora para 2021 de $2.000, está se tentando, aumentando a proposta dos republicanos é $650, mas está se fazendo um esforço muito grande dos democratas de Joe Biden para que isso chegue a $2.000. $2.000 no Brasil dá R$ 10.000. R$ 10.000. Ou seja,
É humanamente impossível você imaginar que um governo, que as classes políticas, as elites responsáveis, possa simplesmente jogar milhões de pessoas ao desalento, à fome. E é literalmente isso que agora, em 2021, começa a fazer o governo. O governo, cinicamente agora, o Paulo Guedes disse que não há espaço mais para a extensão do auxílio coronavírus para 2021. Como não há espaço, ao longo de 2020, eles transferiram 1,2 trilhão de reais para os bancos ganharem dinheiro às nossas custas. Você talvez não tenha ficado sabendo disso, por quê? Porque a grande mídia não se interessa em publicar isso. Por que não se interessa em publicar isso? Porque eles são beneficiários dessas transferências. É um retrato de virada do ano extremamente desanimador. O salário mínimo minguados R$ 1.100 agora, como se fosse uma grande notícia dada pelo Bolsonaro. Ele subiu de 1.088, que era a proposta do Paulo Guedes, para R$ 1.100, ou seja, mais R$ 12, e ainda tentam faturar em cima. O que é R$ 12 em um mês e o que é R$ 1.100? O DIEESE, ele calculou já em outubro agora, já está defasado. O salário mínimo, eu acho que vocês que estão assistindo, vocês sentem o custo de vida, todos os custos da economia. Seria para uma família, pai e mãe com 2 filhos, mais de R$ 5.000. Portugal agora, que é uma nação 2 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro só, ou seja, exígua, lá o salário mínimo é de 656 euros, agora no início de 2021, isso dá mais de R$ 4.300. Eles não têm riqueza, eles não são exportadores de petróleo, eles não têm agrobusiness, eles não têm extensão para isso, mas lá nós temos uma sociedade, nós temos um governo que respeita as pessoas, que não está aqui para governar para pequenos grupelhos econômicos, como está acontecendo desde 2016, quando subiu ao poder o Michel Temer e toda a sua trupe, que agora desandou então com o governo Jair Messias Bolsonaro, evidentemente muito pior do que o governo Temer, 10 vezes pior, muito mais, porque além dessa tragédia econômica toda, que ele simplesmente está dando seguimento, desse confisco todo que está acontecendo, da civilidade, ainda mergulhamos na pandemia, e no trato da pandemia eles são completamente incompetentes, inconsequentes, e todo dia são acusados de genocídio, e não é por nenhuma razão. É uma tragédia, é isso que nós estamos vivendo. As pessoas normalizam isso, mas a gente não pode normalizar isso. 2021 não começa bem, ao contrário, começa mal. E começa mal porque não há nenhuma sinalização de civilidade, não há nenhuma mudança de postura, ao contrário. Eles prosseguem nessa tacada, nessa direção. Então nós não temos nada nos apoiando que a gente possa minimamente dizer: esse ano de 2021 vai ser melhor. Eu gostaria que fosse. Eu gostaria de sentir isso. Eu digo honestamente, eu gostaria de estar errado, mas eu acho que não é assim. Então, esse é um briefing dessa virada de ano. Aqui em Niterói foi muito comemorado, eu e minha família também. Mas por que nós comemoramos tanto? Porque eu sou um idoso, eu tenho mais de 60 anos, eu estou vivo aqui falando com vocês. Eu espero que todos os pais, os avós de vocês também estejam. Isso foi motivo de comemoração. Foi por isso que nós comemoramos. Mas não comemoramos mais nada além disso. O fato de estarmos vivos diante de um governo totalmente ineficiente, ineficaz e cínico, diante de praticamente 200 mil mortes. Houve agora um evento, um gesto que talvez vocês tenham visto, de um policial que salvou uma criança e aí ele se afogou. Um herói? Eu acho que é um herói. Jair Messias Bolsonaro foi ao velório dele, esteve lá no velório dele. Justo, mas verdadeiro não. É só uma politicagem barata puxando o saco dos militares. É só isso, porque praticamente 200 mil mortes e ele não está nem aí. Ele normalizou a situação. Todos vamos morrer algum dia. Ora, aquele militar também, né? No cumprimento do dever cívico dele de cidadão, mas ele esteve lá presente. Então a gente tem que ler nas entrelinhas essas coisas.